Pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves identificaram uma nova variante do vírus da bronquite infecciosa em frangos de corte no Brasil. 20 aves foram infectadas com a cepa G1.23. Essa é a primeira variante estrangeira da bronquite infecciosa identificada em território nacional. Vamos saber mais sobre a nova variante conversando com o pesquisador da Embrapa, Luizinho Caron. O Luizinho já está chegando por aqui com a gente. Vamos receber o Luizinho então. Muito bom dia para você, Luizinho. Seja bem-vindo mais uma vez ao Ligados Integrados. Bom dia, Júlia. Bom dia aos ouvintes, aos espectadores aí do Ligados e Integrados. Bom dia, Luizinho. Vamos lá então. A bronquite infecciosa é uma doença que já existia aqui no Brasil, já acometia as aves aqui do nosso país. Vocês já sabem, a partir das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, como é que essa nova variante chegou aqui no nosso país, de onde é que ela veio? Assim, a gente não sabe como chegou aqui no Brasil e é uma coisa difícil de se estabelecer nos estudos, mas a gente sabe que boa parte do genoma dela é proveniente do Oriente Médio, né, Israel, e hoje também tem essa cepa, foi identificada em 2017 na Polônia e também mais recentemente na Alemanha. E é uma cepa que existe nessa parte da Ásia e norte da África, já desde 1998 ela é conhecida e causa perdas, né, de bronquite nesses países, uma das cepas importantes daqueles países, da produção avícola desses países, né? Eu vou te perguntar já logo adiante sobre a doença em si, mas antes eu quero te perguntar o seguinte: como é que uma nova variante chega a um país como o Brasil, que tem as barreiras sanitárias tão consolidadas, que faz um investimento tão grande em sanidade na produção de aves, também na produção de suínos? Como é que isso acontece? Assim, é difícil, assim, a gente não tem uma certeza como ela chegou, então o que a gente pode falar aqui é especular algumas possibilidades, né? Ela pode vir, talvez, em aves, né? Aves migratórias que vêm dessas regiões, podem as aves, outras aves além das aves domésticas, podem se infectar. Importação ilegal de aves é uma possibilidade também. E também através por isso a importância, né, de não trazer aves ou aves, suínos ou carnes, né, que não processadas de outros países que podem conter doenças, a gente pode trazer aqui para o nosso país, né. Além disso, insumos, né, algum insumo que não foi rastreado para isso, da produção avícola que tenha vindo daquelas regiões, pode acontecer de estar contaminado e chegar aqui aos nossos plantéis. Mas, como eu te falei, são especulações, porque a gente não tem um estudo ligando diretamente ainda qual foi a fonte de infecção para esse vírus ter chegado aqui, né? Por isso que é tão importante a gente saber como é que um vírus pode chegar a um país para investir, então, em prevenção, né, Luizinho? Agora, esse estudo foi feito a partir de uma análise clínica de 22 casos suspeitos, dos quais 20 deram positivo para a nova variante. Como é que se deu essas pesquisas? Vocês notaram alguns sintomas em aves e a partir daí fizeram análises laboratoriais? Como é que foi essa pesquisa para identificar essa nova variante? E não apenas nós, mas assim os laboratórios que trabalham com diagnóstico de doenças em aves e também as empresas integradoras, né, começaram a perceber um aumento de lesões de Aedes aegypti e sinais clínicos de bronquite. E os lotes eram vacinados, né? Então isso chamou a atenção para a necessidade de um estudo mais profundo, se eram cepas já brasileiras aqui, que estavam acometendo esses plantéis, ou se era alguma variante nova, mesmo originária aqui dos nossos plantéis ou não, que estaria acometendo, causando esses sinais clínicos. E aí nós começamos a pesquisar também, a pedido aí dos nossos parceiros, e esse estudo, então, aí nós analisamos 22 lotes, dos quais aí 18, então, isolamos, então, vírus que são sugestivos de ser GI23, né? Alguns já confirmados, a maioria deles confirmados como GI23. Né? Então, isso significa que o vírus está amplamente disseminado e o vírus, por ele ser novo, ele vai
sobrepujar nesse momento os outros vírus nacionais de bronquite que causam doença no plantel. Mas depois a tendência é que ele também entre em equilíbrio aí com os plantéis. Por que essa doença, bronquite infecciosa, é tão importante para a avicultura nacional? O que é que ela pode causar? É uma doença exclusiva das aves, né? Principalmente do frango doméstico. Apesar de ela poder infectar outras espécies, a capacidade de causar doença é bem limitada, né? Então, a doença ocorre mais em frangos e ocorre uma doença respiratória e também reprodutiva nas matrizes, né? Então, respiratória acomete principalmente o trato respiratório. Essa cepa, às vezes, dependendo, pode acometer rins, né? Há relatos de que ela pode causar lesão renal e também lesão reprodutiva, com diminuição da produtividade e da produção de ovos durante o ciclo produtivo da fêmea, né? Luizinho, para a gente finalizar, eu gostaria que você nos atualizasse, então, para o produtor, para o consumidor, não ficar preocupado. Como é que está a situação atual, então, desta nova cepa aqui no Brasil? Tem vacina para controlar essa doença? Como é que nós estamos em relação a isso? Essa é uma outra parte do nosso estudo que estamos levando à frente aqui e, assim, as nossas vacinas, em algumas condições para esses vírus, alguns vírus que nós testamos, as nossas vacinas protegem e outros, né, uma minoria, não tem protegido. Então, o que a gente tem que fazer, assim, uma coisa muito importante para reduzir bastante perdas é a efetividade da vacinação. Fazer a vacinação realmente como manda o protocolo, utilizando a quantidade de vírus recomendada pelo fabricante, tendo atenção para que a dose da vacina tenha a quantidade de vírus recomendada para a vacinação, utilizando uma água que não seja clorada e uma água tratada que não inative o vírus, e fazer a vacinação bem. Tivemos um probleminha de conexão com o Luizinho Caron, mas como ele vinha dizendo, então a importância de a gente continuar investindo nas nossas barreiras sanitárias para que a gente continue sendo referência mundial em biosseguridade na produção de aves e suínos aqui no Brasil. E um recado final, agradecendo mais uma vez ao Luizinho. Você pode enviar vídeos e mensagens para a gente através do nosso WhatsApp. Mande suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Mostre um pouquinho do seu trabalho aí no campo. O nosso número é 11 97 571 3819.